Dando início à gravação da aula de microprocessadores no 8º W, no dia 20 de setembro. Nós estamos aí a 2 aulas de finalizar o bimestre. Vamos evoluir aí bastante a nossa aula hoje, procurando caminhar essa aula e a próxima aula, caminhar para o final do primeiro capítulo. E na última aula desse bimestre, aí a gente vai trabalhar o estudo de caso, lembrando que na primeira semana de setembro, a gente vai fazer um trabalho presencial em sala de aula. Presencial não, é um trabalho em sala de aula, nossa aula virtual aqui. Mas isso a gente conversa melhor a semana que vem. Vocês estão visualizando aí o Moodle? No Moodle eu atualizei a planilha de atividades. Vou compartilhar essa planilha aqui com vocês. A novidade dela é só que ela está com o trabalho 1. Já está com o trabalho que vocês enviaram. Vou colocar aqui para vocês. Visualizando aí agora, está com o trabalho 1, quem entregou. A maioria que entregou aí não teve grandes problemas. De novo, teve trabalho sem nome. Teve alguns que não entregaram. Alguns que faltaram em detalhar um pouquinho mais as respostas, elas foram muito concisas. Mas, de uma maneira geral, aí, não houve grandes problemas. Só houve 2 de vocês que não entregaram. É importante entregar as próximas atividades para não ficar aí com problema nas notas. O trabalho 2, ele já está previsto. Vou colocar aqui com vocês o trabalho 2. O trabalho 2, ele na aula passada, nós já vimos ele e começamos, inclusive, a resolver essa lista de exercício. Eu acredito que hoje a gente finalize essa lista de exercício do trabalho 2, já tendo condições de vocês prepararem a entrega dela, que está previsto para o dia 24, final dessa semana. Então, acredito que hoje a gente finaliza esse trabalho, e aí vocês já, inclusive na aula de hoje, já podem preparar esse trabalho, e colocando nome direitinho, manuscrito ou editado, vocês me enviam o trabalho. O trabalho é bem simples, ele tem algumas questões, tem uma questão do ENAD ali, na número 6, a gente vai dar uma olhada, e tem a resenha de um desses vídeos aqui. Recomendo vocês fazerem a resenha do vídeo, esse vídeo do PC aqui, que é o primeiro aqui, descrevendo no computador. Vai mostrar ali as partes internas dele e tudo mais. As outras 2 resenhas são resenhas de um sistema que vai simular, que vai implementar uma unidade central de processamento. É interessante também, mas como vocês estão com muita atividade aí, vocês podem escolher uma das resenhas aqui para fazer, para não ficar com muita coisa para ser feita. Vou lembrar que o trabalho 1 e o trabalho 2 somados formam a nota A, que é a nota que vai ser publicada no TIA, juntamente com a nota B. A nota B é a nota da atividade do dia 4, que é 2 semanas, vou confirmar dia 4. Dia 4 vai ser uma resenha um compêndio dos 2 trabalhos que foram feitos, mais laboratório, e a própria nota de laboratório. A gente vai conversar aí depois do intervalo. Vocês já entregaram aí 3 experiências, vão entregar mais 2 até o fechamento desse bimestre, e também vão fazer uma apresentação do projeto, uma apresentação em PowerPoint do projeto. A maior parte de vocês já entregou, acho que aqui tem 2 grupos, todos os 2 grupos entregaram já a proposta do projeto, vi que está encaminhado ali, mas a gente vai comentar aí depois do intervalo. Então, de uma maneira geral, o que a gente tem aí de avisos é isso. Deixa eu voltar aqui para a aula de hoje. Na semana passada, deixa eu compartilhar o Moodle de novo com vocês aqui da Moodle. Estão vendo aí o Moodle novamente? Na semana passada eu deixei o link da aula passada, dia 13, e também as anotações com várias soluções aí dos exercícios que nós vimos aqui em sala de aula. A planilha de atividade ela já foi atualizada aqui no dia de hoje, no dia 20, então essa planilha está desatualizada, pode desconsiderar. E aqui já está a segunda lista de exercício, com previsão de entrega para o final da semana.
E aí, dia 20, no dia de hoje, eu vou colocar o link da aula e vou colocar também as anotações da aula. Tá? No dia 27, a gente vai ter a nossa última aula. Tá? É uma aula que a gente vai fazer estudo de caso, já vamos introduzir a arquitetura de microcontrolador. Tá? E no dia 4, né, de outubro, a gente vai dedicar o dia 4, inclusive a aula de laboratório, para vocês fazerem a atividade, né, atividade C, né, que é a atividade que vai reunir aí todos os conceitos que foram dados no curso. Tá? Eu vou liberar essa atividade durante a tarde, então, né, podem fazer aí durante a tarde e vão ter o horário até o final do laboratório. Vou recomendar, né, que vocês aproveitem também o horário de laboratório, né, para evoluírem o projeto, para verificar como ele está, para finalizar, inclusive, a apresentação do projeto, né, apresentação que vai estar marcado para a semana lá do dia 4, né, que vocês vão fazer em PowerPoint, então vocês vão poder então, usar parte da aula, né, procurar concentrar as atividades que a gente está solicitando para serem feitas durante as aulas também, né? Não deixar tanta atividade fora da aula. Você já deve estar fazendo estágio, tem as outras atividades, as outras disciplinas. Então, tudo isso acaba sobrecarregando vocês aí de serviço. Tá? Isso não é legal aqui, né? Nosso foco aqui é o aprendizado. Mas a gente não. Né? Ainda mais que vocês já estão aí no final do curso, já estão aí fechando o 4º ano, indo para o último ano do curso. Né? Então, o foco que vocês têm que dar daqui para frente é principalmente, né, o estágio, o TCC, vocês vão começar a pensar em TCC o ano que vem, projetos mecatrônicos, etc. Bom, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar com vocês o slide que está lá na aula 1, tá? E slide que representa a apostila. Então, vou ficar chaveando aqui entre o slide e a apostila, tá? Para a gente poder fechar. Deixa eu abrir o slide aqui. Estão vendo o slide aqui? Tá? Eu vou começar aqui dessa parte. Inclusive, eu vou usar aqui a minha tela secundária para fazer a complementação, tá? Dos 3 sistemas, né, que falta a gente estudar aqui para fechar o sistema programável. É a parte de temporização, a parte de interrupção, tá? E a parte de inicialização. Tá? Isso que a gente deve estar vendo aí na sequência. Então, vamos lá. Vou abrir a apostila aqui também. A apostila está, W, cria. Estão vendo aí? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a apostila. Vocês estão vendo aí a apostila nesse momento? Vamos lá para a página que a gente parou. Vamos aqui. É o que a gente vai ver na aula que vem. Tá? Dá uma olhada aqui na arquitetura e a partir da arquitetura básica, essa arquitetura aqui, tá? Vou colocar de novo aqui. Então, estou no mesmo ponto aqui da apostila e dos slides. Vamos voltar aqui para os slides para a gente ganhar um pouco mais de agilidade. Compartilhando o slide novamente. Ok, vocês estão vendo aí o slide. Eu vou, a partir desse ponto, tá, começar, né, a relembrar o que a gente fez e já introduzindo, tá, os 3 conceitos que a gente vai precisar trabalhar na aula de hoje. Temporização, inicialização, tá, e interrupção. Tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha segunda câmera. Bom, o que a gente está vendo aqui no momento? Né? O esquema que eu vou fazer aqui a gente fez na aula passada.
Eu vou colocar o nosso sistema programável, tá? Aqui bem grande, e dando foco à unidade central de processamento. Vou colocar ela bem grande aqui, ó. Unidade central de processamento, que é o nosso microprocessador, chama ele de CPU. Tá? Nós temos a parte, eu não vou representar os barramentos, para não ficar muito tumultuado, mas a gente tem os barramentos de dado, endereço e controle interligando CPU, memória e periférico. Lembrar que memória a gente divide essa memória em ROM e RAM, sendo que a memória ROM é a memória flash, normalmente, memória que você consegue regravar, e a memória RAM normalmente é uma memória, né, de pequeno porte, né? Ela pode ser dinâmica em sistemas maiores, mas a gente vai trabalhar com a RAM estática mesmo. E os periféricos, tá? São os periféricos de entrada, periférico de saída. Os dados entram aqui pelos periféricos de entrada e saem processados, tá, em função do software, tá, nos periféricos de saída. Né? Então, nosso sistema programável a gente representa dessa forma. A nossa CPU, tá, ela para poder ler um código na memória e executar esse código, tá, ela precisa de 3 elementos, como a gente viu na aula passada e que vocês estão vendo nos slides aí na frente de vocês nesse momento. Tá? Vocês vão ter aqui o decodificador de instruções, decodificador de instruções. O decodificador de instruções, olhando aqui os slides, ó, tá? O código entra aqui no decodificador e gera sinais de controle e temporização. Então, aqui na parte de baixo, vou colocar os principais sinais de controle e temporização. Observe aí, tá? A gente trabalha principalmente com o sinal de leitura, o sinal de escrita e o sinal de seleção. Né? Observar aqui nessa tabela, inclusive uma das questões envolve essa tabela no trabalho, né? Você tem isso. Representei aqui no slide, observe 2 instruções, que é o move AR0, ó, move AR0, e aí o move R1A. Essas 2 instruções estão transferindo o dado de R0 para o acumulador e depois do acumulador para R1. Tá? Então, essas transferências eles envolvem sinais de controle, tá? Que estão lá no barramento de controle. Sinais de leitura, escrita e seleção, basicamente. É o decodificador de instruções que determina a família do sistema que você está trabalhando, o microcontrolador. Por exemplo, nós estamos trabalhando com o microcontrolador AVR, da Atmel, né, que hoje foi comprado pela Microchip. Né? Então, o conjunto de instruções do AVR, né, o Atmega 328 é o nosso microcontrolador que está trabalhando com a placa Uno. Né? Acho que todos vocês optaram pela placa Uno para fazer o projeto de IoT. Né? Então, esse AVR ele tem um decodificador de instruções comum. Para fazer as instruções de tomada de decisão, de controle, nós temos a unidade lógica aritmética, que faz basicamente soma. A partir da soma você tem a subtração, A menos B é A mais B, B invertido mais 1. E multiplicação é soma sucessiva, divisão é subtração sucessiva. Tem instruções que fazem tudo isso, e 2 registradores são muito importantes nesse processo de tomada de decisão. O acumulador, tá? O acumulador e o flag. Flag principalmente os bits Z de 0 e de carry, de estouro. Tem outros bits, tá? A gente viu, tem o auxiliar carry, tem a paridade, tá? Mas esses 2 bits são os principais. Tá? Também vimos isso na aula passada. E o terceiro bloco são um bloco de memória dentro da unidade central de processamento, tá? Que a gente chama de registradores. 2 registradores eu destaco aqui, que a gente viu na aula passada, o PC e o SP. O PC indica o endereço da próxima instrução, o SP indica o endereço da pilha. Hoje no laboratório a gente vai rodar um programa que vai chamar subrotina e vocês vão ver todos os registradores aqui atuando. Tá? Isso é bem importante. Tá? Então, a gente tem aqui
o sistema tá, sendo representado. Não vou representar barramento de dado, endereço e controle aqui, tá? Aqui é onde trafegaria, tá, os dados do sistema. O que eu gostaria de destacar agora são esses três sistemas auxiliares e discutir, né, a importância deles. O primeiro sistema é o sistema de temporização. Deixa eu ver só na sequência do slide aqui qual está, só a gente seguir. Tá, tudo isso que eu acabei de falar está aqui, ó, indo até o slide 34. Bom, eu vou começar aqui, tá, do reset, né, o sistema de inicialização, tá, do sistema. Bom, o sistema de reset, o sistema de inicialização, tá? Eu vou deixar a tela cheia aqui com as minhas anotações, tá? Vou parar o compartilhamento, aí vocês conseguem ver a tela cheia e acompanhar um pouco melhor. Bom, o sistema de inicialização é o sistema de reset. É o sistema que vai colocar o PC no endereço inicial. Então, vai colocar endereço 0 normalmente no PC, ou seja, ele vai procurar a primeira posição de memória para executar. Tá? Posição 0 de memória normalmente, mas pode ser qualquer um. Então, o que faz o reset? Ele carrega o PC com o endereço inicial. O pino de reset, vou colocar ele aqui, ó, vou chamar ele de RST, de reset. No 8050, no AVR, né, que é o Atmega, o Atmega 328, ele ativa em nível baixo. Ou seja, se eu colocar uma chave, um botão para a terra e ativar esse botão, ele vai gerar o reset. Tá? O reset ele é composto não só desse botão, como também de um resistor. Se ele é ativo em 0, o resistor joga o sistema em VCC, ou 5 volts. Normalmente o resistor de pull-up tem um valor de 10K, mais ou menos. Tá? Ou seja, quando eu levantar o botão, o reset vai para nível alto, liberando o reset do sistema. Como o sistema precisa de um tempo para inicializar o PC, nesse sistema de reset também costuma ter um capacitor. Um capacitor para determinar a curva de carga de capacitor. Aí ele entra em regime. Essa curva de carga de capacitor, normalmente com 70% de VCC, ele sai do reset. Tá? Então, né, quando você tem uma curva, né, de carga de capacitor, chegando a 70% desse valor, tá, você sai da condição de reset. Ele precisa de um tempo, ele tem um tempo de reset aqui. Ó. Tá? Esse tempo é determinado pelo RC. Não precisa calcular altos tempos, não, né? A gente poderia usar, obviamente, a forma de carga de capacitor, que todos conhecem, né? V de capacitor, ou V de reset, é igual a VCC, 1 menos Euler, T sobre R, que é o tempo do reset, e a constante RC. Tá? Você pode fazer o cálculo, não teria problema, mas normalmente o que se faz mesmo é pegar o manual e verificar um capacitor de 10 microfarads, normalmente polarizado, e um resistor de 100K, ou 10K, vou colocar 100K. 100K é suficiente para você gerar um tempo de reset que vai dar uma boa resposta ao sistema. Então, o reset nada mais é do que a inicialização do sistema. Uma reflexão importante. Quais são os dois momentos que a gente inicializa o sistema? Quais são os dois únicos momentos que a gente inicializa? Aperta esse botão aqui. Na inicialização acontece quando você liga o sistema, obviamente. Tá? Você liga o sistema. Tá? E também acontece quando você tem problema com o sistema. Tá? Problema com o sistema. Qual é o tipo de problema? Problema de, por exemplo, o software travar. Se o software travar, você precisa inicializar o programa, jogar ele na primeira posição. E normalmente isso é feito com esse botão de reset. Todos nós já passamos por situações que a gente precisa inicializar o sistema e é muito desagradável. Imagina aí no sistema de segurança, imagina você está dentro de um carro, imagina você está dentro de um elevador, dentro de um avião, não tem sentido você ficar inicializando o sistema. Tá?
Por isso que, normalmente, os sistemas de reset, quando eles entram aqui, ó, eles entram no sistema de supervisório. O nome típico desse supervisório, tá? Clássico é o watchdog. Tá? Watchdog. O que é o watchdog? Ele está ligado ao reset, ele reseta o sistema, mas ele recebe um sinal externo que reseta o próprio watchdog. Então, se o software ficar de períodos e tempos mandando um comando para o watchdog, ele nunca vai resetar. Agora, se por algum motivo ele travou ou houve erro de programação e ele não zera o watchdog, aí o watchdog zera o sistema. Né? Então, é dessa forma que acontece os sistemas de supervisório. Tá? O supervisório não acontece só com o watchdog. O supervisório também acontece com um sistema chamado burnout, um sistema chamado Power on Reset. Esses dois sistemas vão gerar o reset, vão gerar o sinal em nível baixo, se houver um problema com o sistema. Normalmente eles estão ligados à tensão de alimentação, né, o VCC. Então, variações do VCC provocam esse problema que ele está falando aqui. Isso é muito importante. Você não pode deixar o VCC cair no nível menor do que 90% do valor nominal. Tá? O sistema pode se perder. E um software, quando se perde, ele pode fazer qualquer coisa que você imagina. E pela lei de Murphy, ele sempre vai fazer a pior coisa possível. Tá? A apostila eu estou explicando melhor esse hotdog. Vou tirar aqui com vocês. Nossa. Vocês estão vendo agora aí a apostila, os slides. Tá? Observe que vocês estão vendo aqui duas curvas de carga de capacitor ou descarga de capacitor. Tá? Essa primeira curva aqui de subida é esse circuito que a gente colocou aqui, tá? Onde o reset ativa em nível baixo. Ele começa na posição de reset, se eu apertar o reset em qualquer momento, ele cai para zero e sobe novamente a curva por causa do capacitor. Poderia ser um reset ao contrário, um reset ativa em nível alto. Ele viria do nível alto, tá? E descarregaria. Tanto faz, tá? É só a fórmula que muda, tá? Já que a fórmula de descarga de capacitor é diferente da forma de carga de capacitor. Tá? Aqui tem até o cálculo, né? Estou sugerindo um cálculo para vocês fazerem, mas não cobrar isso não, tá? Como eu disse, normalmente os valores são valores padrões que você tem aí no sistema. Tá? Bom, deixa eu avançar um pouquinho aqui, ó. Olha aqui tem um cálculo, ó. Cálculo com efeito, tá? Já coloquei o cálculo aqui, o logaritmo neperiano, né? E aí se chega a um valor. Observe que os valores de capacitor são até baixos, só 10 nanofarads. Estou colocando um valor bem maior, porque é onde o fabricante recomenda para se ficar um sistema mais seguro. Não precisa fazer cálculo, não, tá? Mas, de qualquer maneira, eu coloquei aí, até porque algumas questões do ENAD, às vezes eles pedem. Aqui o conceito do watchdog. Observe que o watchdog ele reseta o sistema, ó, reseta o sistema se o computador não resetar ele. Tá? Restartar o watchdog. Quando que ele faz isso? Ele vai fazer isso quando o programa estiver rodando. Então, ele vai ciclicamente lá no programa, vai colocar uma inicialização do watchdog. Se o programa se perder, ele não inicializa, o watchdog inicializa ele. Tá? Então, é dessa forma que funciona. Por isso que ele chama de supervisório. Tá? Professor. Oi. Quando a gente está fazendo uma planilha no Excel no estágio e ela fecha do nada, é isso que acontece? É por causa desse watchdog ou não? O watchdog ele reseta o sistema todo. Tá? O watchdog seria como se você desligasse o computador e ligasse. Tá? O watchdog ele normalmente atua em sistemas de supervisório,
tá? E que você às vezes nem percebe que acontece. Por exemplo, uma injeção eletrônica de um carro, né, que tem muito ruído, né? O hot dog de vez em quando vai lá e atua. E aí o carro dá aquela engasgada, não sei o quê, e aí volta ao normal. Lâmpadas, por exemplo, lâmpadas tem um hot dog, né? Se acontecer lá do sistema travar, ele vai lá, reseta, e isso daí nem percebe normalmente. Tá? Ou seja, ao invés dele travar, tá? Inicializa, tá? E volta à condição normal. Tá? Esse é um hot dog bem feito. Tá? Esse é um hot dog bem feito. Beleza, Ficou obrigado. claro? Arthur, né? Não sei se ficou claro, Arthur. Tá? A gente vai trabalhar com hot dog lá no laboratório, na plaquinha do Arduino. Vocês vão perceber lá. E eu vou pedir, inclusive, no projeto do IoT, de internet das coisas de vocês, que vocês ativem o hot dog da placa 1. Muito importante isso. Inclusive, vocês estão vendo aí na tela, ó, o hot dog aqui, ó, o hot dog timer, ó, o oscilador do hot dog, o hot dog timer, do Atmega 328, que é da placa Uno. Tá? E a gente vai ativar esse hot dog lá. Como ativar, ele tem tempos diferentes de ativação. Você pode ativar o hot dog de 1 segundo, de 4 segundos, de 8 segundos, hot dogs menores, até de milissegundos, né? A gente vai usar um tempo que seja suficiente para o usuário não perceber. Então, normalmente a gente usa de 1 a 2 segundos. Se você colocar mais de 2 segundos, o sistema travar, você corre o risco dele ficar alguns segundos ali com o usuário, né, com problema. E normalmente quando o usuário está com problema, ele é inconsequente, né? Ele vai desligar o sistema, ele vai começar a apertar o botão, ele vai depredar o sistema, né? Então acontece de tudo aí. O sistema não pode travar, mas ele trava. Tá? Ele trava, não é só pela lei de Murphy que ele trava, não. Ele trava porque tem situações que a energia elétrica ali, você não tem controle. Você tem controle sobre um raio? Você tem um controle sobre um spark de energia elétrica que chega no equipamento? Não. Tá? E são isso normalmente que... Você tem controle sobre mal olhado? Né? Alguém acredita em mal olhado? Né? Brincadeiras à parte, né? Gente carregada negativamente. Né? Você senta ali do lado dela e você percebe aquele mau humor. Né? A pessoa senta do lado de uma planta, a planta murcha. Você não deve conhecer gente assim, né? Gente assim, tipo familiadas, assim, sabe? Brincadeiras à parte, né? Assim como você tem fenômenos naturais, né, que acabam provocando, tempestade solar, por exemplo. Tempestade solar, quando tem tempestade solar, os sistemas de telecomunicação sofrem muito. Existem essas interferências. Mas eles já são preparados para isso, eles são blindados, ou senão o supervisório deles, né, já dispara isso. O burnout e o power reset, que vocês estão vendo aqui, ó, que está bem explicado na apostila, tá? É uma oscilação de energia elétrica. Tá? Então, se a energia elétrica oscilar, o sistema é resetado. Isso é muito importante para que o sistema não se perca, porque o processador ele só garante o funcionamento, tá, acima de 90% do VCC. Se a tensão cair abaixo de 90% do VCC, ou seja, 10% do máximo, tá, 90%, ele pode travar. Tá? Ele pode travar. Para evitar que ele trave, a gente já reseta o sistema. Tá? Então, qual a diferença do power reset para o burnout? O power reset acontece quando você liga o sistema. Ou seja, ele só vai sair do reset quando a fonte de alimentação estabilizar o VCC dele. E o burnout? O burnout é regime. Né? Regime. Né? Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar o VCC aqui, ó. VCC, 5 volts e o terra. Então, a gente tem um capacitor aqui para proteger o sistema. Né? CNF aqui, capacitor típico. Vamos dar uma olhadinha nesse VCC, ó. Tá? Se esse VCC estiver lá comportado, tá? Tá, com 5 volts, tudo bem. Mas imagina que oscile, né? Por exemplo, houve um problema na energia elétrica, né? Alguém derrubou um poste, alguém roubou cabo, sei lá. Né? Houve uma variação de energia elétrica na entrada. Ó. Essa variação aqui, ó, se ela for menor, maior do que 90, derrubar a tensão até 90% do máximo, tá? O que acontece com o burnout? Ele reseta.
Ele gera um reset no sistema. Porque é muito melhor você resetar o sistema, do que você ter um sistema instável. Né? Imagina que você está dentro de um carro, né? E o carro, por algum motivo, deu problema. Você preferiria estar parado ou em movimento com o carro com problema? É claro que é parado. Né? Então, o Power Reset Burnout, de uma certa forma, para a máquina resetando a máquina. Tá? Observe aqui, ó, que o nosso Atmega, ó, ele tem, tá? Aqui está pequenininho, tá? A gente vai acho que vai até na aula que vem já conseguir ver isso. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Vocês verem aqui os sistemas internos aqui, ó. Dá para vocês verem direitinho agora aqui, ó. Esse daqui é a arquitetura do Atmega 328, que é do chip é o microcontrolador da placa Uno. Observe aqui, ó. Ele tem um bloco chamado supervisório de energia, Power Supervision, composto Power Reset, Burnout e Reset. O Watchdog, que tem um oscilador, ele tem lá um RC dele, né? Reseta o sistema se ele não for resetado pelo sistema antes. Então, os supervisórios estão ligados, tá? a essa realidade. Ok? Então, é isso que você, né, tem que lembrar. Né? Deixa eu ver aqui. Antes da gente ir para frente, deixa eu pegar a lista de exercício. A segunda lista de exercício ela está aqui na frente. Ó. Eu vou dar uma avançadinha só para chegar na segunda lista de exercício aqui. Ó. Ó, essa é a segunda lista de exercício. Essa que vocês vão entregar. Ó. A questão 1, a questão 2, a questão 3 já foram resolvidas. A questão 4 é aquela tabela de controle que a gente viu no início da aula. Também já está encaminhada. A questão 5, tá? A gente vai ver no próximo tópico. Tá? Aqui, ó, a partir da questão 10 é que inicialização. Ó. É que eu estou pedindo para você calcular, né, o valor mínimo do capacitor, né, para essas condições que estão colocadas aí. Ó. Né? A gente resolveu isso lá naquele slide, né, que a gente estava colocando lá. Tá? Vamos lembrar aí que é um circuito ativo em nível alto, né, fórmula de descarga de capacitor. Né? E aí você tem lá a tensão do reset, que é um terço do VCC, resistor. Esse exercício ele é ao contrário do exercício que vocês viram lá no slide. Esse slide aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui é um reset ativo em nível baixo. Aquele exercício eu estou pedindo para você colocar reset em nível alto. O que muda? A fórmula aqui não tem um menos. É menos Euler T sobre RC. Essa fórmula aqui, ó. Essa forma de descarga de capacitor. É só essa mudança. Né? Então, observe que o circuito de descarga de capacitor ele é diferente do circuito de carga de capacitor. Ó. No Atmega 328, né, que é o chip da placa Uno, ele usa esse circuito, que é esse daqui. Ó. A gente fez o cálculo. Mas você pode ter também o outro sistema ativo em nível alto. Né? Então, estou pedindo aí para você fazer esse exercício. Né? A questão 11 a gente acabou de resolver, ó. Explicar o significado do watchdog, é um supervisório, né, do programa. Se o programa se perder, o watchdog reseta. Para um reset burnout, estão ligados ao supervisório de energia. Se houver variação de energia na inicialização, power on reset, ou no regime burnout, ele reseta o sistema. Tá? Que mostrou os circuitos típicos ali, que estava naqueles slides ali. Tá? O que eu estou pedindo aqui relativo à inicialização, só a questão 10 e a questão 11. Tá? Então, acabamos de resolver a questão 10 e a questão 11. Tá? A questão 10 aqui é só, né, colocar, né? Ó. Vou caminhar a questão 10 aqui para vocês. Tá? Esse circuito do ativo em nível alto, tá? Então tem um reset, o pino de reset ativo em nível alto e não baixo. Então o meu resistor vai para a terra e meu capacitor vai para a VCC. Ó.
né? E o meu botão, ó, ao invés de ir para a terra, ele vai para VCC, ó. Vai para VCC, vai para 5 volts. E aí eu tenho a chavinha, né, que aciona. Então, a curva, né? Essa curva é uma curva de descarga de capacitor, ó. Ela normalmente está em nível baixo, ó. O resistor garante nível baixo no reset. Se alguém apertou o botão de reset, ó, se alguém apertou o botão de reset, ele joga nível alto e ele vem descarregando, ó. Ele vem descarregando. Deixa eu colocar aqui, tirar o compartilhamento aqui para vocês verem melhor. Ele vem descarregando. Tá? E essa forma de descarga, tensão de reset, é PCC menos Euler sobre TRC. Tá? E o V de reset é dado, né? Vou voltar aqui para a apostila, para o slide. Está. Tá. Tensão de reset, 1/3 de VCC. 1/3 de VCC. Tá? Então, é só substituir isso aqui. Substituindo, você já corta VCC, então você não precisa de VCC. O tempo, tá? Eu dei ali o clock de 50 clocks. Esse tempo é 50 clocks. Como é que você calcula os clocks? Você tem a frequência ali, ó. Você tem a frequência de 50 MHz. Então, o tempo do clock vai ser 1 sobre 500 MHz. Tá? Vai dar em microsegundos, né? Vai dar em microsegundos. E ali eu estou pedindo 500 clocks, né? 500 vezes esse tempo aqui. O resistor é dado, o resistor é de 10K, você precisa achar o valor do capacitor. Então é só aplicar na fórmula aí. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento só para mostrar para vocês aqui, né? Certo? Aí você isola o capacitor e acha. Volto a falar, nesse tipo de cálculo não é um cálculo prático. Né? Normalmente, capacitor de 10 micro, resistor de 100K, é mais que o suficiente. Tá? Então você não precisa, na prática, ficar fazendo esse tipo de cálculo. Bom, isso é o reset. Tá? Isso é o reset. Então, vamos lembrar. Reset é o sistema de inicialização. Vamos voltar aqui para a apostila. Vou compartilhar novamente aqui com vocês a apostila. Apostila, o slide, ó, né? O que a gente está falando de inicialização é aqui. Esse sistema aqui de reset que a gente viu no início aqui, ó. Esse sistema aqui, ó. De reset, ó, o cálculo ali para quando é, né? O reset ativo em nível baixo, o que a gente fez aqui foi o reset ativo em nível alto. Bom, o segundo sistema, bom, vimos aqui então o watchdog, burnout e power reset. É importante ver isso, até porque no nosso microcontrolador está lá todos os sistemas de supervisório aqui, ó. Tá? Bom, isso é o nosso reset. Né? Vamos trabalhar agora com o segundo conceito, que é o conceito da temporização. Ó. Temporização, slide 40. Tá? Vamos trabalhar com o conceito de temporização, que é dado pelo oscilador. Então, aqui no meu sistema, ó, vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui no cantinho, ó, oscilador. Tá? O que você vai ligar no oscilador? Você vai ligar um cristal. Pode ser um RC também, mas normalmente se liga um cristal, ligado no pino X1 e o pino X2. Então, eu vou ter a frequência do cristal, tá, para trabalhar. Isso determina a frequência do oscilador. Né? Vou colocar aqui o oscilador aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento só para vocês enxergarem. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho desse oscilador aqui, ó.
Vocês estudaram oscilador lá em sistemas digitais. Você, normalmente no oscilador vai ter um componente que vai garantir a frequência desse oscilador. Tá? Frequência de saída desse oscilador. Tá? Ou seja, esse tempo do clock, né, esse tempo do clock vai depender da frequência do cristal, dessa frequência do cristal que está aqui, ou de um RC. Você pode ter um RC ligado. Tá? Ao invés de ter um cristal, você pode ter um RC. Tá? Isso determina a frequência do sistema. Isso é dado, tá? Isso é dado, você precisa calcular. Tá? O que normalmente você tem que tomar cuidado? É que todo oscilador tem um fator de divisão, tá? Em relação à frequência do cristal. Um fator de divisão que eu vou chamar de fator N. Em alguns casos, é importante falar que esse N é igual a 1. Tá? Então, a frequência de saída do oscilador vai ser igual à frequência do cristal, dividido pelo fator N. Se o N for igual a 1, a frequência de saída, né, a frequência de saída do sistema, é igual à frequência do cristal. Observe que esse valor N pode variar, né, de valores menores que 1 e valores maiores que 1. Se o valor for menor que 1, a frequência de saída é aumentada. Se o valor N for maior que 1, a frequência de saída, que é o normal, a frequência de saída fica diminuída. Então, você pode configurar a frequência do oscilador baseado na frequência do cristal e no fator de divisão N. Então, aí você tem, né, tudo isso entrando no que a gente chama de oscilador. Vocês conhecem bem o oscilador? Porque vocês estudaram em sistemas digitais, sistemas síncronos, tá? Sistemas baseados em clock. O melhor exemplo de um sistema baseado em clock, tá, é o contador, é o circuito sequencial, é o flip-flop JK. Né? O flip-flop JK você construía sistemas de contagem, você construía sistemas frequencímetros, né? Sistemas que, de uma certa forma, contavam eventos de uma forma síncrona. Tá? O que a gente chama de síncrona? Que depende de um clock. Todo o nosso sistema ele é síncrono. Todo o nosso sistema é síncrono. Os nossos exercícios aqui nessa parte, né, de oscilação são muito simples. Porque normalmente a gente vai dar a frequência do cristal, o fator de divisão, e você vai calcular a frequência de saída. Tá? É isso que consta. Tá? Então não tem dificuldade nenhuma nesse tipo de exercício. Vamos lembrar também só um aspecto importante. Quanto maior a frequência do cristal, maior o consumo de energia. Tá? Quanto mais rápido o sistema, né? Quanto mais rápido o sistema, mais ele vai consumir energia. Então, uma forma de economizar energia é reduzir a frequência do cristal. Ele vai ficar mais lento, tá? Mas se não for crítico a questão de velocidade de processamento, é melhor porque você vai economizar energia. E isso é muito importante, principalmente em sistemas que têm alimentação por bateria. Tá? Muitos sistemas hoje têm alimentação de bateria. O mouse, um controle remoto. Então, quanto mais tempo durar essa bateria, melhor. Tá? Para o usuário não ficar tendo que trocar o sistema. Tá? Isso é muito importante. Tá? Vamos fazer alguns exercícios ligados a isso daqui, tá? Que são muito simples. Por isso que a lista de exercícios que a gente vai concluir agora ali, ela é muito simples. Tá? Vou voltar aqui aos slides e vamos voltar a essa lista para a gente fechar a lista de exercícios, já para vocês poderem, né, concluir. Né? Vamos lá. Depois, como sempre, eu vou disponibilizar isso daqui no final da aula para vocês poderem, tá, acompanhar. Eu sei que é difícil acompanhar pela câmera, a gente tenta aí, né, fazer algum sistema que vocês consigam acompanhar em aula síncrona, né? O ideal seria a gente ter um estúdio, ter um quadro que fosse filmado, né? Mas
não é fácil a gente ter isso na biblioteca aqui na casa, né? Eu não sou blogueiro igual vocês são, né? Alguns de vocês são youtubers, tem toda uma estrutura, né? Eu já sou de uma geração mais antiga, né? Que tenho dificuldade aí para ficar fazendo isso. Mas, de qualquer maneira, né? Substituir isso através de uma câmera e substituir isso principalmente disponibilizando as minhas anotações depois, tá? Vamos lá, vamos compartilhar com vocês de novo, tá? Compartilhar com vocês de novo os slides aqui. Bom, vocês estão vendo aí o slide agora, tá? Observe aí, né? Exatamente o que eu fiz a anotação aqui, ó, tá? Ó, essa anotação que eu fiz está aqui, ó, no slide 40. Tá, ó. Frequência do cristal, RC, um oscilador, todos conhecem o oscilador, né? Viram estudar em sistemas digitais. Um oscilador típico aí, que alguns mais antigos, os que são técnicos devem se lembrar, é o LM555. Você coloca um resistor capacitor nele, ele sai gerando uma frequência estável, uma frequência constante. Essa frequência, tá? Ela é uma proporção da frequência do cristal, por isso que a frequência de saída do clock é a frequência de cristal dividido por N. Você tem um cristal típico aqui, ó, cristal de 12 MHz, por exemplo. Se o N for igual a 1, a frequência de saída vai ser igual à frequência do cristal. Se o N for maior que 1, a frequência de saída vai ser menor que a frequência do cristal. É onde que acontece. Mas você também pode ter situações, tá, que o N é menor do que 1. E aí você multiplica a frequência do cristal, tá, tornando o sistema mais rápido. Tá? Então, você tem todas as situações que podem acontecer com o sistema. Tá? Aqui você tem um exemplo clássico do Atmega 328. Ó, observe as duas entradas de cristal, que eles chamam X-tal aqui, ó, pino 9 e 10, do Atmega 328, ligado a um cristal de 16 MHz, né? Aquele cristal que vocês viram aqui, ó. Aí esse é de 12, tá? Mas poderia ter um cristal de 16. Dois capacitores de acoplamento e ele sai oscilando, tá? Aqui observe que você não tem uma saída de frequência de clock. Alguns microcontroladores têm essa saída, tá? Pega a saída do oscilador e já utiliza. E aqui, do lado, você tem o esquema, tá? O esquema baseado aqui no X1 e X2, tá? Tem o sistema de clock. A palavra para escala significa que ele pode ser dividido ou multiplicado, tá? E aí ele alimenta todo o sistema, ó. Ele alimenta todo o sistema assíncrono, tá? do processo. Volto a falar. Diminuindo a frequência cristal, diminui o consumo. Aumentando a frequência cristal, aumenta o consumo. Tá? Bom, por que é importante o clock? Tá? Porque o clock determina o que a gente chama de ciclo de instrução. O que é um ciclo de instrução? Aqui, ó. Aqui você tem no slide 42 claramente o que é um ciclo de instrução. Observe que eu peguei uma instrução qualquer, né? Peguei uma instrução qualquer, que está com 7 clocks. Observe aqui, ó. A instrução tem 7 clocks. Os 4 primeiros clocks são utilizados, tá, para você buscar a instrução. Ó. Opcode fetch, busca da instrução. E os 3 próximos clocks são usados para executar a instrução. Tá? Você tem aqui, né, ó, uma representação de uma instrução lá na memória, por exemplo, aquele E8 que a gente já usou, aquele move, ele é lido, ele demora M1, esse M1 é o que a gente chama de ciclo de máquina. O ciclo de máquina de leitura, que a gente já viu que são 4 clocks, é o ciclo de fetch. E a execução é M2. Se você somar M1 e M2, vai dar o ciclo da instrução. Ó. Tá bem explicadinho, eu copiei aqui, né, um texto da apostila, né, para vocês pegarem. Isso também, se você olhar, tá, lá no manual do Atmega, você vai ver lá, ele vai explicar. Só que ele não vai explicar o que é um oscilador, né? Ele entende que o oscilador você já entende. Porque oscilador vocês se estudaram lá em sistemas digitais. Né? Estudaram eletrônica básica, né? Então, tudo isso é pré-requisito, né, para vocês entenderem, né,
Agora, é muito importante o clock para nós, porque o clock ele vai cadenciar o sistema, como se fosse um ritmo do sistema, como se fosse o ritmo de uma música, aquele pace, né, que você tem na música, aquele ritmo de marcação que você tem na música, aqui no nosso caso, é o nosso clock. Tá? Ó, um exercício aqui clássico, aqui, ó. Vamos fazer esse exercício aqui, que é bem simples, hein? É bem simples. Vou colocar aqui os dados desse exercício, que estão no slide 43. Vamos lá. Eu poderia pegar a página da apostila também, tá? O slide aqui, slide 43. Tá? Eu quero calcular os ciclos M1 e M2. Tá? Observe na figura que M1 são 4 clocks. 4 clocks. E M2, que é o ciclo de execução, são 3 clocks. Portanto, o ciclo de máquina de busca mais o ciclo de execução forma o ciclo de instrução. M1 mais M2 é o ciclo da instrução. Que é o que interessa, tá? Que é o que interessa. Bom, como é que eu vou calcular cada clock desse? É dada a frequência do cristal. Vou colocar o oscilador aqui, ó. Oscilador. É dada a frequência do cristal. Vou colocar aqui os capacitores, tá? X1, X2 aqui do cristal, que é uma frequência de 6 MHz. Que vai produzir uma frequência do clock de saída. É a frequência do cristal dividido por fator N. O N, no nosso caso, é... O N, no nosso caso, é... 3. Eu vou dividir por 3 a frequência do cristal. Tá? Vamos lá. Primeiro vamos calcular, né, quanto que dá essa frequência aqui. Se eu estou com 6 MHz, 6 dividido por fator de divisão 3, 2 MHz. Ou seja, cada ciclo vai ter um tempo do clock, igual a 1 sobre a frequência do clock. Ou seja, 1 sobre 2 MHz. Isso daqui me dá meio microsegundo cada clock. Ou seja, cada pulso desse daqui, ó, tá, é meio microsegundo. Portanto, eu vou demorar 4... Deixa eu tirar aqui a... Vou dar o cálculo aqui, né? Ó, vamos aproveitar o cálculo que está aqui, ó. 4 vezes meio microsegundo, 2 microsegundos de busca. Ele demora 2 microsegundos para ler essa instrução. E demora 1,5 microsegundos para executar. Portanto, ele demora 3 microsegundos para ler e executar a instrução, que é o que importa. O ciclo de instrução vai ser 3,5 microsegundos, que depende da frequência do cristal e depende do fator de divisão N. Os exercícios são muito simples, né? Muito simples. Vamos dar uma olhada nesses exercícios 5, 6 e 7 da lista aí, ó. Já para deixar a lista pronta, tá? Eu sei que vocês são muito ocupados, já estão aí fazendo estágio, já são praticamente engenheiros, né? Tem que se preocupar com o estágio, então vamos procurar facilitar aqui a vida de vocês. Quem tiver com folhinha de papel já vai resolvendo aí, ó. Tá? Questão 5, então a lista, questão 5, 6 e 7. Vamos dar uma olhada nessas questões 5, 6 e 7 da lista, que eu reproduzi, tá? Aqui, ó, no slide 48. 5, 6 e 7. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou resolver só um deles, tá? Questão 5, teórica. Ciclo de máquina e ciclo de instrução. Ciclo de máquina, o ciclo de busca e o ciclo de execução da instrução. Quando você soma os dois, dá o que se chama de ciclo de instrução. Qual é o significado do fator de divisão N? Ele divide a frequência do cristal. Tá?
Então, quanto maior for o N, menor vai ser a frequência do cristal. Se o N for menor que 1, a frequência de saída vai ser maior que a frequência de entrada. Questão 6. É igual a que a gente acabou de resolver. Tá? Estou pedindo M1 e M2, uma instrução, estou chamando aqui de ADD-AB, que é a soma de A com B. Frequência cristal é 10 mega. 10 mega. Ó. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem aqui da tela. Espero que você não esteja com o celular aí, né? Tá? Aqui, ó. Frequência cristal, 10 MHz. N2, portanto, a frequência de saída vai ser 5 MHz. Portanto, cada pulso do clock vai ser de 0,2 microsegundos, ou 200 nanosegundos. Tá? Dado que o fator de divisão é 2, né? Por isso que deu 5 MHz de frequência no cristal. Se M1 é 4, M3, M2 é 3, o ciclo vai ser 7 clocks. Então, 4 vezes meio não, 0,2 microsegundos, dá 0,8 microsegundos. M1 é 0,8 microsegundos. M2 é 0,6 microsegundos. Portanto, o ciclo de instrução vai ser 0,8 mais 0,6, 1,4 microsegundos. Tá? Fiz de cabeça aqui, tá? Porque essa questão é igual que a gente acabou de resolver aqui, ó. Igual essa questão que a gente acabou de resolver aqui, ó. Que está resolvida lá no slide 43. Tá? Então, questão 5 é teórica, questão 6 acabou de resolver. Vamos resolver a questão 7. Ela tem um truquezinho aí, vale a pena a gente focar nela. Eu vou resolver ela aqui junto com vocês. Se puderem pegar uma folha de papel ou alguma coisa, fazer junto é sempre melhor. Eu vou deixar a tela só aqui na minha folha, tá? Mas antes disso, eu vou anotar os dados da questão 7. Estou pedindo aqui, ó, observe que a questão 7 tem 3 ciclos, hein? Ó, vamos entender porque ela tem 3 ciclos. Tá? 2 são busca, porque essa instrução tem 2 bytes. Opa, aqui. A instrução tem 2 bytes. É um move, é um alt 10. Ele pega o dado do acumulador e joga no endereço 10. 10 é o endereço do sistema. Tá? Por isso que tem 2 ciclos. Tá? Ciclo M1 e ciclo M2. E M3 é execução. Bom, eu estou dizendo aqui, vou colocar o oscilador aqui, ó. Eu tenho um cristal. Essa frequência do cristal na questão 7 é de 1 MHz. Questão de 1 MHz. Entra no oscilador. Fica interno no processador, né? Ligado aqui ao pino X1 e pino X2. E esse cristal ele vai dividir por 4 a frequência. Então, a frequência de saída vai ser igual à frequência cristal dividido por N, ou seja, 1 MHz dividido por 4. Isso me dá 250 kHz. Ou seja, cada pulso de clock, tá, é 1 sobre 250 kHz ou 4 microsegundos. Né? Cada tempo do clock, tá, é 1 sobre a frequência do clock, do cristal. A frequência aqui de saída, né? Frequência de saída, desculpa, frequência de saída. Que é 4 microsegundos. Portanto, M1 vai ser 4 microsegundos cada pulso vezes 4. M2, 4 microsegundos vezes 3, porque são 3 clocks. E M3, 4 microsegundos vezes 3, ou seja, 16 microsegundos para buscar o primeiro código, 12 microsegundos para buscar o segundo código e 12 microsegundos para buscar, tá, para executar. Portanto, vai dar um total de 40 microsegundos. Esse vai ser o ciclo de instrução. Que é o que importa, né? 40 microsegundos é muito lento, né? Muito lento. A gente fala em nanosegundos, né? Então, 40 microsegundos é um tempo muito longo.
né? Muito longo. Como é que você reduz isso? Aumentando a frequência do cristal. Qual a desvantagem? Aumenta o consumo. Tá? Não é importante ter uma frequência alta, tá? Frequência baixa, tá? Ela deixa o sistema mais lento, mas dependendo do sistema, trabalhar com megahertz, trabalhar com 2 megahertz, trabalhar com meio megahertz, 500 kHz, trabalhar com 250 kHz, como é o caso desse exercício, não muda muita coisa, né? A nossa percepção é uma percepção que a gente não consegue perceber eventos de microsegundos, por exemplo. Tá? Então, não tem tanto problema reduzir. Claro que se você está num sistema de alta performance, processamento de imagem, processamento de som, é complicado. Você vai ficar lá esperando minutos uma imagem, por exemplo, né, ser carregada na tela, não tem sentido. Nossa paciência é sempre a mesma. A paciência de atualizar uma tela é a mesma posição, a mesma paciência de acender uma lâmpada. Tá? Ou seja, tem que ser uma coisa próxima de instantânea. Só que uma imagem é muito mais difícil de controlar do que uma lâmpada, como a gente já viu. Uma lâmpada é um bit. Uma imagem, tá? São milhões de pixels que você tem que controlar, que o sistema tem que controlar. Bom, questão 7, então, resolvida. Tá? Questão 7 resolvida aqui. Vou tirar aqui o compartilhamento só para vocês poderem, né, visualizarem um pouquinho melhor aí, tá? Questão 7. Tá? Frequência do cristal de 1 MHz, divide por 4, te dá uma frequência total de 250 kHz. M1, que é o busca do primeiro ciclo, é 4, são 4 clocks vezes 4 de tempo, microsegundos. M2, 3 clocks, 12 microsegundos. Percebe que vai diminuindo. E M3, tá, você tem 3 ciclos de clock para executar a instrução. Tá? Observe que são coisas bem simples, né? Não tem muita dificuldade aí. Tá? Bom, faltou uma questão, só para a gente fechar essa questão da temporização, é o conceito de pipeline. Tá? Vou compartilhar mais uma vez com vocês aqui a apostila, tá? Para passar para vocês esse conceito de pipeline. Tá? Bom, vamos fechar um pouquinho aqui a questão de pipeline, ela está ligada aqui à questão 9. É a única que a gente tem. Ó. Questão 8, relação de potência com o tempo. Tá? Quanto maior o tempo, menor a frequência. Quanto maior a frequência, menor o tempo. Tá? Menor o tempo é bom, porque é velocidade de processamento. Quanto menos tempo precisar de processamento, melhor. Só que isso significa que a potência aumenta na mesma proporção. Eu quero alta performance em termos de velocidade de tempo, né, um tempo pequeno, eu vou precisar gastar energia. Gastar energia, tá? Se você está ligado numa tomada, tudo bem. Mas se você está ligado numa bateria, significa autonomia do equipamento. Então, isso tem que ser muito bem balanceado no sistema. E a questão 9 é a questão do pipeline. Vamos dar uma olhadinha no conceito de pipeline no slide. Está aqui no slide 45. Está aqui mesmo, 45. Aqui no slide 44, tá? Tem aquela questão da relação de temporização com controle de consumo de potência, consumo de energia. Tá? Ó, observem aqui, ó, nesse gráfico, tá? Que à medida que eu vou aumentando a frequência, tá? Observe, ó, o cristal de 8 MHz, tá? Faz o sistema, tá? Consumir. Vai fazer um sistema, deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui para vocês enxergarem melhor. Com 8 MHz de frequência, tá? Você vai consumir, ó, 6 miliamperes. Se você aumentar para 12, essa sua corrente já vai para quase 9 miliamperes. Isso é uma coisa muito crítica. Isso com 5 volts. Uma forma de reduzir isso é reduzir a tensão de alimentação.
Sua bateria tem de alimentação de até 1,8 volts, 2,7, 3,3. Então, você não precisa necessariamente trabalhar com um VCC máximo, tá? Então, não precisa, isso tem que ser bem balanceado. Aliás, se você estiver trabalhando com bateria, tá? O seu VCC vai ser o VCC da bateria. Né? Pode ir ali desde 1,8 volts até 5,5 volts. Né? Mais do que isso, é difícil você encontrar packs de bateria. Tá? Então, você tem a questão do consumo. E a questão agora do pipeline. Tá? O pipeline está ligado ao seguinte conceito. Tá? A gente já viu isso daqui. Ó. Vou colocar aqui. Ó. O que é o pipeline? Isso também está lá na apostila. Tá? Quando você está executando uma instrução, a instrução está lá na memória. Uma instrução aqui. Vamos pegar nosso famoso E8 aqui. Lembrando que E8 é um move, né? Move a R0, se não me engano. Quando esse E8 ele é lido no sistema, tá? Ele é lido, tá? No ciclo de máquina que a gente chama de ciclo de máquina 1. Pode ver isso. Deixa eu tirar o compartilhamento para vocês verem a tela completa aí. M1. Aí, quando ele entra lá no decodificador, ele é executado, ou seja, ciclo M2. Qual é a lógica do pipeline? Enquanto você estiver executando uma instrução, você vai estar lendo a próxima. O pipeline é um sistema de otimização de busca de instrução que você não fica esperando ela ser executada para buscar a próxima. Quando ela está executando, o sistema já está lendo a próxima. Então, você não fica o ciclo M1 mais M2, e sim só com o ciclo M. Então, é uma forma de você igualar o conceito, o tempo de ciclo de instrução com o ciclo de máquina. Tá? Então, você tem isso. Vou voltar aqui ao compartilhamento da apostila. Aqui, ó. Aqui dá para ver direitinho o conceito de pipeline. Ó. Instrução 1. Esse ciclo de busca, ciclo de execução, M1 e M2. Quando você estiver executando a primeira instrução, você já está buscando a próxima instrução. A instrução 2 está sendo lida. Quando ela for executada, você busca a próxima. Ou seja, o pipeline é uma forma de você otimizar a temporização do sistema, igualando o conceito de ciclo de máquina e com ciclo de instrução. Ciclo de máquina, o ciclo de busca, o ciclo de execução. Ciclo da instrução é a soma dos dois. Porque você está executando uma instrução e já está lendo o próximo, você não tem um número de clocks somado. Você tem um número de clocks de um estado só, que no nosso caso, por exemplo, seria 4 aqui. Seria 4. É o que a gente explica aí na apostila. Tá? Aqui ele tem o conceito pipeline, olha lá. Ele busca a primeira, executa, aí quando ele executa, ele busca a próxima, executa, quando busca a próxima, executa, ele vai fazendo isso de uma forma consecutiva. Tá? Normalmente você tem pipelines em processadores, microprocessadores de alta performance, rápidos. Tá? Então você tem esse tipo de conceito. Bom, isso responde à questão 9, né? E a questão... Isso responde à questão de pipeline, que é a questão 9. Perfeito. Questão 10 já resolvemos, questão 11 também. Tá? Falta agora só falar de interrupção. Tá? Bom, observe aqui no nosso microcontrolador que nós temos aqui a temporização feita, a inicialização feita através do reset, a temporização feita através do oscilador, e agora a gente vai ter mais alguns pinos dedicados do processo ao que a gente chama de interrupção. Tá? Então, você vai ligar aqui, ó, você vai ter uma série de pinos do sistema. Vou colocar aqui do lado. Aqui, ó. 20, 0, 21, 25, por exemplo, que é o limite do Atmega. Tem as interrupções aqui. Onde estão ligadas as interrupções?
aos periféricos. A esses periféricos aqui. Ó. Esses periféricos aqui controlam esse sistema de interrupção. Tá? Então, para que serve o sistema de interrupção? Serve para atender o periférico. O periférico, quando ele precisa de ser lido, ele informa o sistema interrompe o que ele está fazendo e atende aquela interrupção, jogando o programa para um vetor, jogando o programa para o endereço inicial dessa interrupção. Está bem explicado aqui na apostila, tá? A partir aqui do slide 46. Tá? No slide 46, a gente tem a explicação do que é uma interrupção. Ó. O programa vem rodando, a interrupção acontece, o programa para de fazer o que está fazendo se a interrupção estiver habilitada, salta, tá, para uma subrotina, ou seja, cada interrupção tem o que a gente chama de vetor, que é o ponto inicial, o ponto de chamada da interrupção. A interrupção é executada e depois ela retorna ao ponto de parada. Como isso é muito rápido, o usuário nem percebe que houve atendimento do periférico, porque ele trabalhou aquilo com o conceito de subrotina. Subrotina. Está bem claro aqui, essa figura do lado aqui. Tá? Conceito de subrotina. A interrupção ela interrompe o sistema, se ela estiver habilitada. Tá? Então, você tem esse conceito aí, tá, ligado, né, à interrupção. Um bom exemplo de interrupção, tá inclusive aí escrito no slide, esse mouse que vocês estão vendo mexer aqui, ó. Tá? E quem tiver computador também pode imaginar isso. Tá? Observe aqui, ó, posicionar o mouse, ó, vou posicionar o mouse aqui no meio das duas figuras, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó. Tá? O mouse está aí parado. O programa está lendo o mouse nesse momento? Não. Apesar que ele poderia ter um sistema que a gente chama de pooling, tá? Que fica lá o tempo todo lendo o sistema. Mas não é o caso. Tá? Inclusive, o meu mouse, nesse momento, deve estar no modo de economia de energia. A gente vai ver lá no laboratório esse conceito de economia de energia e vamos ver na teoria daqui a 2, 3 semanas aí. Ou seja, ele fica em modo de power down, tem várias expressões em inglês que a gente usa. Power down, sleep, né? Modo de baixo consumo de energia, se for traduzir para o português, né? Modo standby, modo idle. Idle também é outra expressão bastante comum, né? Para se identificar um estado de interrupção. Então, seja power down, seja idle, seja standby, qualquer uma dessas condições significa que o sistema está economizando energia. E ele vai ser acordado. Quando que ele é acordado? Quando eu mexo com o mouse. Eu vou mexer com o mouse aqui, ó. Ele parou de fazer o que está fazendo aqui, ó, parou de fazer o programa e saltou para uma rotina que, no caso aqui, está tratando o mouse que vocês estão vendo. Inclusive, trata os botões. Ó. Vou apertar o botão direito do meu mouse aqui. Ó. No Windows, quando o botão direito dele é acionado, ele abre uma caixa de ferramentas. Tá? Então, eu posso lá adicionar uma nota, eu posso selecionar a ferramenta, posso marcar zoom, visualizar interessante, eu tenho várias funções aqui. Tá? Normalmente, o botão esquerdo ele é para executar um comando, que no caso aqui não tem nenhum comando para ser executado, mas ó, se eu clicar aqui em cima dessa figura, ó, ele está achando que eu estou querendo copiar essa figura. Tá dando toda... Né? Então, observe com o mouse, ele está o tempo todo parado, mas de vez em quando ele precisa ser acionado. Então, quando eu tenho um evento raro, um evento que acontece muito raramente, como, por exemplo, mexer um mouse, tá? Normalmente se usa o sistema de interrupção. Mas é a mesma coisa com o teclado, é a mesma coisa com o alarme, ou seja, qualquer coisa, tá? Que eu não precise ficar tratando de forma direta, eu vou usar o sistema de interrupção para fazer isso. Os microcontroladores têm vários sistemas de interrupção ligados a vários periféricos. É o que a gente mostra aqui na próxima página. Estou dando 2 exemplos aqui. Ó. Primeira é a interrupção, tá, do 8051. A segunda é a interrupção do Atmega. Tá? Então, você tem aqui, tá, todo esse sistema. No caso, o 8051, que é o microcontrolador mais antigo, tem 5 interrupções só.
Inclusive, aqui você está vendo aqui, ó, a origem dela e o vetor. O vetor é o endereço do sistema, tá, que ativa a interrupção. E aqui você tem o Atmega, tá? O Atmega com 16 interrupções no sistema. Tá? Aí você tem todo o sistema sendo ativado. Tá? A gente vai trabalhar melhor no laboratório com isso. O que é importante, então, entender a interrupção? Essa figurinha aqui, ó. Tá? Que interrupção é parar o programa que está sendo feito, chamar uma subrotina, ir para um vetor é o endereço da interrupção, a interrupção ser executada, e depois ela retorna como se fosse uma subrotina. Tá? Então, esse é o conceito normalmente associado, que é fundamental. Muitas vezes, não estou nem executando um programa, muitas vezes eu estou numa condição de sleep, uma condição de power down, uma condição de economia de energia. É muito comum isso em microcontrolador. Meu mouse, por exemplo, está parado nesse momento. Ele está economizando energia. Senão, se toda hora ele estivesse lá sendo lido, a bateria dele não duraria nada. E eu coloco uma pilha aqui no meu mouse, ele dura 2, 3, 4 meses. Né? Por quê? Porque ele está dormindo. Tá? A maior parte do tempo está dormindo. E quando ele é acionado, como eu estou fazendo aqui agora, aí ele acorda. Tá? Bom, com isso respondemos a questão 12. E a gente finaliza a segunda lista de exercícios. Aqui, ó. Tá? Explicar o conceito de interrupção, quem gera a interrupção são os periféricos, o que é vetor de interrupção, o endereço inicial da interrupção, qual a função do programa de interrupção. A função é tratar o periférico, né? Porque o rotina está ligado ao periférico que aciona a interrupção. Quais são os vetores de interrupção do 8051 e o Atmega? Aquela tabelinha que a gente viu aqui, né? Ó. Vocês podem dar um print screen só, pode só copiar essas duas tabelas aqui. Ó. Só explica, né? O 8051 tem 5 interrupções, o 17 aqui é considerado uma interrupção, mas como ele é inicialização, você pode desconsiderar. E aqui a gente tem 26, né? Tirando o reset, 25 interrupções. Então, a Atmega tem muito mais interrupção que o 8051. Por quê? Porque ele tem muito mais periférico. Observe aqui que ele tem timer, ele tem aqui ligado à pinagem, como é o caso do 851. No laboratório vai ficar mais claro isso daí. Ligado aos ART, ligado ao AD, etc, etc, etc. Tá? Ok? Bom, essa questão da ENAD aqui, ó, tá? Essa questão da ENAD, tá? Vocês encontram a solução, inclusive a resposta dela aí na internet. Ela está ligada ao conceito de periférico, ao conceito de reset. Tá? Observe RC. Tá? Então, ali tem um sistema de controle de interrupção através de um trigger. Tá? Então, é uma questão legal de vocês pesquisarem, tá? E colocarem no trabalho. Tá? Mas também quem não colocar ali, não é uma questão tão fundamental assim, porque normalmente os sistemas de cálculo, tá? De reset, eles não precisam, você vai colocar um RC já do sistema ali. Tá? Mas, de qualquer maneira, né, essa questão é a questão caindo na ENAD. Tá? Bom, nós estamos aqui às 20 horas e 22 minutos, estamos caminhando aqui para concluir, tá, esse capítulo e já começar o próximo capítulo. Tá? Aqui estão os 2 vídeos que eu sugeri de vocês assistirem. Tá? Esses 2 vídeos eles são bem interessantes porque eles são baseados aqui no sistema. Tá? Então, tá? Qual é a proposta desse vídeo? Tá? É pegar a CPU, todos esses circuitos aqui, ó, e você implementar isso através de portas lógicas, através de circuito lógico combinacional. Lá em sistemas digitais, você estudar o decodificador, mapa de Carnot, estudar o registrador, que são LEDs, estudar a unidade de lógica aritmética. Tá? Então, você tem todo o sistema de controle e temporização, como onde vê, reset, né, interrupção, etc. Tá? Então, o que o Malvino, no livro dele, tá? Bem interessante esse livro, o pessoal que gosta aí do estado da arte. Tá? Eu orientei um TCC de uma colega de vocês, inclusive da mecatrônica, né, que implementou esse sistema aqui que o Minter está colocando aqui. Ó. Ele implementou isso daqui. Tá?
Então, o que o BinInter fez? Ele pegou isso daqui e implementou através de porta lógica. O Malvino explica isso. Tá? O Malvino explica isso. Inclusive, nesse vídeo aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho facilidade de mostrar esse vídeo para vocês, só para ilustrar. Tá? Lembrando que vocês podem escolher um dos vídeos, tá? Pode escolher eu prefiro até que vocês façam o vídeo lá do computador, né? De como o PC funciona. Ele acha que é mais útil para vocês. Tá? Mas vou mostrar isso aqui que vale a pena. Pode ver com o link de YouTube. Eu vou colocar aqui na minha segunda tela. Ever since I uploaded a few videos of this 8-bit program. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela do YouTube. Vocês estão vendo a minha tela do YouTube com esse vídeo. O que fez esse blogueiro aqui, né? Que é o BinInter. Está aqui, ó. Tem a descrição dele aqui, tem bastante escrito aí, né? Deve ganhar bastante dinheiro com a internet. O que ele fez? Ele implementou, tá? Através de portas lógicas discretas, circuito combinacional e sequencial, tá? Todo esse circuito aqui, ó. Lá no livro do Malvino está explicado como faz isso. Ele criou lá o oscilador, ele criou os LEDs, ele criou a unidade de lógica aritmética, ele criou um decodificador de 4 instruções, implementou esse decodificador de 4 instruções, que é aquela tabela que nós vimos. 4 não, ele implementou de 4 bits. 4 bits dão 16 instruções, tá? Que é o que o Malvino faz no livro dele. E aí ele implementou lá, ó, ele está mostrando aqui o funcionamento dele. Eu ativei aqui o subtitle em inglês, só para, né, se vocês tiverem um pouco de dificuldade. Ó. O BinInter aqui, ele fala muito rápido, tá? Então, o pessoal que não está acostumado aí com o inglês, sofre um pouquinho. Mas, né, vendo aqui o subtitle, ele tem um ponto aqui que ele mostra o livro. Ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, esse é o livro do Malvino dele aqui, ó. Então, ele mostra lá onde ele pega no livro, ó lá, ele vai abrir o livro. Esse livro vende no stand virtual, tá? Ele vende no sebo aqui no Brasil. Olha lá, ele está abrindo o SAP 1. Ele chama lá o computador dele com, né, simples, né, o mais simples possível, né, seria a tradução em português. Olha lá, ele mostra esses 4 blocos aqui, ó, esses 4 não, esses 10 blocos, ele monta esses 10 blocos aqui, ó. Olha lá, o PC com o computador de programa, a memória. Ele vai explicando cada bloco desse daí, ó. Deixa eu ver se eu tenho meu livro do Malvino aqui. Ó, o livro do Malvino em português, esse daqui, ó. Ó, Albert Malvino. Ele que tem o SAP 1 aqui, ó. A página. Ó. Ó, aquele bloco que ele falou ali, ó. Esse daqui que está na página, na versão em português, página 257. É a mesma página. Aí ele vai explicando ali, né, como ele implementa. Né? É bem interessante. Aí ele explica cada instrução aqui. Tá? Então é interessante ver o vídeo e ver também o livro. Tá? Para vocês sentirem. Tá? É bem interessante isso. O pessoal que quer estudar aqui o estado da arte mesmo, né, como é implementada, né, é uma forma que hoje pouco se estuda isso. Né? Mas volto a falar, eu prefiro até que vocês vejam, né, façam, se tiver que escolher uma resenha, tá? Escolhe a resenha do PC, né? Deixa eu ver se ela está aqui fácil.
Ó, vou colocar aqui a segunda aqui que eu estou sugerindo para vocês fazerem. Está no slide 34, tá? Vou colocar aqui. Esse vídeo aqui, ó, como microprocessador trabalha, tá? E ele tem aqui, ó, tá? Um vídeo que é esse daqui, ó. Ele mostra aqui, ó. Ele está mostrando, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Ele está mostrando como que, né? Deixa eu, olha lá, mostra o motherboard. Aqui o inglês é mais simples, tá? Não tem subtitle, mas é bem mais, ele fala bem mais devagarzinho. Olha lá. Falou da CPU, com o ventilador. The CPU is the central processing unit. It's the brain of the computer. It runs the software and processes the data that you're working on. Ele é bem mais simples de acompanhar o inglês dele, né? Apesar de estar sem legenda. The people who design CPU chips often leave behind pictures or sayings on the surface of the chip. Bom, They're incredibly essas são uma das, né? Então você escolhe um dos vídeos aí, né? E faz aí a resenha, tá? Bom, com isso a gente encerra a segunda lista de exercício, tá? Deixa eu voltar aqui para o slide. Tá? E a segunda lista de exercício que está aqui na página, no slide 48, tá bom? E a questão do ENAD, tá? Uma questão que eu sugeri como desafio, tá? Se vocês não tiverem tempo de fazer, não é uma questão fundamental. Eu prefiro até que vocês façam a resenha dos 2 vídeos do que essa questão do ENAD aqui, que a gente se colocou, porque o pessoal da coordenação pede para colocar sempre questões do ENAD, né, para vocês sentirem. Eu não sei se vocês são turma do ENAD, né? Acredito que não, tá? Mas, de qualquer maneira, e como vocês são de mecânica, né? Normalmente o pessoal de mecânica acaba não escolhendo muito essas questões, né, mais ligadas à eletrônica no ENAD. Você pode escolher, né? Bom, então aqui os 2 livros, do BINITA, né, os 2 vídeos, então você pode escolher aqui um deles. Tá? E aqui a gente tem, né, nessa figura, né, a figura completa de uma CPU. Observe aqui, ó, nessa figura, deixa eu aumentar dar um pouco de mais zoom, porque ela é essa figura que eu fiz aqui, ó. Tá? Essa figura que eu fiz aqui mais organizadinha, tá? Aqui eu fui rascunhando como se tivesse um quadro branco, né? Aqui ela está bem organizada, ó. Está manuscrita também, ó. Alimentação, reset ativo em nível baixo, capacitor normalmente 10 micro, resistor normalmente 10K, tá? Acumulador e flag, ó, exatamente do jeito que a gente fez, ó. Acumulador e flag, decodificador, o sistema de controle de temporização envolvendo o clock. Tá? Observe que alguns têm clock de saída, que é a frequência do cristal dividido por N. Tá? As interrupções ligadas a periférico, os barramento de dado, tá? No 8051, 8 bits, barramento de endereço e barramento de controle. Memória, tá? ROM, que vai ao firmware ou a BIOS, a RAM, que vai ao sistema operacional, os aplicativos, os periféricos, entrada e saída. Aí você tem. Quando você tem tudo isso integrado num único chip, você tem o que a gente chama de microcontrolador. O melhor exemplo do microcontrolador é do Atmega 328, aqui que vocês estão vendo do lado. Tá? Ó. CPU, memória de programa, memória flash, que é essa memória ROM, memória RAM, tá? A parte aqui de temporização, watchdog, e a parte de baixo, a parte periférica aqui, ó. Só que qual a vantagem disso? Está dentro de um microcontrolador. Você não precisa ficar fazendo projeto com isso. Não se faz mais projeto com microprocessador. Tá? Os microprocessadores hoje são voltados para sistemas de altíssima performance. Tá? Até o celular de vocês, até o nosso celular, hoje já tem um microcontrolador. Você já tem os 3 elementos embarcados no único chip. 64 bits, hein? Os microcontroladores hoje já têm 64 bits.
Ok? Bom, nós temos mais 15 minutos de aula aqui, tá? Eu vou fazer a introdução, tá? Para a aula que vem, para a gente poder acelerar, e na aula que vem a gente vai concluir esse capítulo 1. Tá? Concluir o capítulo 1, tá? Já tá? Introduzindo o microcontrolador. Tá? E a nossa atividade no dia 4, tá? Vai ficar, né, até esse ponto. Tá? Bom, o que está faltando aqui a gente fazer? Tá? O que a gente chama de estudo de caso. Tá? Ou seja, eu vou pegar um microprocessador real e vou comparar esse microprocessador real com isso daqui, ó, tá? Com esse microprocessador teórico que está aqui, identificando cada elemento desse. Para isso, eu vou pegar um microprocessador de 8 bits. O microprocessador de 8 bits, sim, microprocessador de 8 bits. Quando tinha isso? 50 anos atrás. Nos primórdios, tá, dos sistemas lá embarcados, tá, nós tínhamos microprocessadores de 8 bits. Quando eu comecei a estudar, eu não sou tão velho assim, né, sou de uma geração anterior de vocês, né, vocês têm aí a idade dos meus filhos, né, então eu sou da geração anterior, e eu estudei e tive os meus primeiros computadores, tanto na empresa como pessoais, com microcomputadores de 8 bits. Se vocês estão vendo aí na tela, e vocês podem procurar na internet toda essa história, tá? Sistemas de 8 bits. O clássico aqui é o TK-85, né? Foi o meu primeiro computador também. TK-85, isso é um clássico, né? Quem tem pais aí que trabalham na área de tecnologia, com certeza também, né, tiveram o TK-85 como primeiro computador. Muito diferente dos laptops atuais, muito diferente dos sistemas atuais, tá? Observe aqui, ó. Olha como era o TK-85 no Brasil no início da década de 80. Tá? Vocês não tinham nem, né, pensado em nascer. Vocês devem ser da geração aí da década de 90, né? Os mais experientes aí devem ter nascido em 95, 96, tá? E os mais novos aí, tá? No final, né, dos anos 90, tá? Então vocês não viram isso. Vocês estavam vendo o início da internet. Vocês são uma geração que nasceram junto com a internet. A internet no mundo começou no final da década de 90, né, no início desse século. Tá? Antes disso, a gente tinha os primeiros computadores, que em termos conceituais não eram muito diferentes dos atuais. Se você pegar lá o laptop que vocês estão me vendo nesse momento, vão ver que ele tem um teclado, ó, como esses daqui, ó, teclados. Eles têm um monitor, no caso eram TVs, no TK-85 era uma TV preto e branco. No caso do Apple II, do Steve Jobs, né, era um monitor dedicado, não era uma TV. E periféricos. Olha os periféricos do TK-85. Vocês vão falar, pô, mas não é possível que alguém fazia isso, e é verdade. Eu fiz muito isso. Né? Os dados, né? O disco rígido, né? O pendrive, né, do TK-85 era um gravador cassete, esse gravador de música. Né? É claro que as coisas não funcionavam direito. Imagina você tentar gravar um programa numa fita cassete. Mas há 50 anos atrás era dessa forma que acontecia. Tá? O que fez o Steve Jobs? Steve Jobs, todos conhecem aí, né, o fundador da Apple. Né, alguns de vocês devem estar me assistindo num dispositivo Apple. Hoje é a empresa de maior valor do mundo. Tá? Valor do mundo. Né? Ela deve estar valendo aí alguma coisa em torno de 300, 400 bilhões de dólares. Isso é maior que empresas de energia, maior que em bancos, maior que supermercados. Né? Então, veja como a tecnologia... Né? E o Steve Jobs, e o livro do Steve Jobs é muito interessante, eu sugiro que vocês vejam na Netflix a biografia do Steve Jobs, né, que infelizmente nos deixou aí em 2012, 2010, né? Foi jovem, né? Deveria ter ficado mais tempo, né? As pessoas como eles, assim, inovadoras, deveriam ficar mais tempo, apesar que falam que ele era uma pessoa muito difícil e a biografia dele mostra como ele era perfeccionista. Ele criou lá o Apple II,
que era um sistema totalmente dedicado, e o concorrente do Apple II era o TRS-80, que no Brasil era feito através dos 80. Né? Então, você tem aqui 3 microprocessadores, ó, 8085, 6502 e Z80. Todos esses microprocessadores, se vocês podem buscar no Google, vocês têm o manual dele, vocês têm o esquema de cada um desses equipamentos. Esquema do Apple II, esquema do TK85. Né? Que, claro, não tem mais sentido hoje. Porque se você pegar a placa do Arduino, vou pegar a minha placa do Arduino aqui, se eu acho ela fácil aqui. Pegada passa aqui, faz um arraso aqui, ó. Se pegar esse microcontrolador aqui, ó, esse microcontrolador, a placa Uno do Arduino que vocês conhecem bem, esse microcontrolador faz muito mais coisa do que esses equipamentos que vocês estão vendo aí, né? E que fizeram um sucesso danado, porque principalmente o Apple II foi o primeiro computador pessoal, tá? O Apple II está para a computação, assim como o Ford T, né? O carro produzido em série pelo Henry Ford, em 1910, está para a indústria automobilística. Ou seja, o que o Henry Ford fez? Ele fez com que cada pessoa, cada americano de classe média, pudesse ter um carro. Ele aposentou a carroça. Né? Antes dos carros da Ford, tinha carroças nas cidades. Então, com a produção serial, barateando a produção, né? Tem aí toda essa questão de carros que a gente tem hoje. Está mudando também, né? Hoje o carro está mudando para carro elétrico e está mudando para carro autônomo. Então, possivelmente, os netos de vocês vão olhar para as fotos, né, que a gente tem hoje dos congestionamentos das grandes cidades e vão achar engraçado, como a gente acha engraçado uma foto do início do século passado em São Paulo, que você tinha a Avenida de São João, por exemplo, cheia de carroças. Você tem toda essa evolução. Né? No caso da tecnologia, ela evolui muito mais rápido. Ela evolui pela lei de Moore. A cada 2 anos, a cada 18 meses, dobra a tecnologia do sistema. Bom, 8085. 8085 é um microprocessador que é muito parecido com esse que vocês estão vendo aqui. Ó. Esse sistema aqui, sistema de 8 bits. Observe a arquitetura dele aqui, ó. Tá, do 8085. É muito parecido, né, com isso que eu desenhei aqui. Ó. Decodificador de instruções. Ó, decodificador de instruções. Aqui, ó, decodificador de instruções. Sistema de controle de temporização. Sistema de controle de temporização. Unidade de lógica aritmética. Tá, com os flags e com o acumulador. Tem alguns registradores adicionais aqui. Mas o que é importante aqui é o acumulador e o flag. Registradores de uso geral, incluindo o PC, Program Counter e o Stack Pointer. Lembrando que o Stack Pointer é o apontador de pilha que aponta para a área de subrotina. Né? Os barramentos de dado, ó, barramento de dados de 8 bits e barramento de endereço. Tá? Aqui, ó, barramento de endereço de 16 bits. Você tem. E o sistema de controle e temporização. Ó. Alguns sinais a gente já estudou aqui. Ó. Interrupção, ó. São 5 sinais de interrupção, sinal de escrita, sinal de leitura, sinal de acesso à memória ou periférico, S0 e S1 são sinais de status, ALIEN é um sinal de controle de endereço e dado, tá? Ó, o sistema de clock, X1, X2 entra o cristal, o clock de saída é a frequência de saída do oscilador. Os outros são os sinais mais... Ó, reset, tem entrada de reset e saída de reset. Tá? Isso está bem explicado aqui, ó, na apostila, inclusive, eu explico cada função dessa daqui. Eu não vejo necessidade de vocês se preocuparem muito com isso. Tá? Até porque isso daqui foi substituído por isso, né? O que a gente precisa é começar a trabalhar com o sistema integrado, com microcontrolador. Qual é o objetivo daqui para frente nosso? É fazer um IoT. Não dá para fazer IoT com o sistema de 8 bits. Microprocessador de 8 bits. Dá para fazer com microcontrolador de 8 bits. É o que a gente vai fazer no laboratório. IoT é o sistema de internet das coisas, né? Aqui, ó. Tá? A pinagem. Ó, são 40 pinos. 40 pinos.
via de dado e via de endereço, que representa a maior parte desses pinos, sinais de controle, lá reset, tá? Os sinais de interrupção, tá? O sinal de clock, né? X1, X2, que está aqui, ó, aqui em cima, né? Então, você tem toda essa pinagem do 8085, né? Ó, esse SDK 85, tá? Eu trabalhei, né, quando eu estudei, e os primeiros anos que eu dei aula na escola de engenharia, eu trabalhava com esse SDK 85. E eu, inclusive, trabalhei na empresa que produzia o SDK 85 aqui no Brasil, né, uma empresa chamada Telemática, que ainda existe, ali perto da Casa Verde, ali foi a minha primeira empresa. Tá? Ajudei a construir, tá, esse kitzinho e levei esse kit para, né, juntamente com o Orlando Bonfante, né, que era o diretor da empresa, ele trouxe esse kit para o Mackenzie e a gente dava aula. Esse kit nada mais é do que o avô da placa Uno. Tá? Essa placa que vocês hoje trabalham, que é muito, né? Seguir a lei de Moore, né? Uma placa de 1980, como essa daqui, ó, 1985, por isso que ela chama 85 aqui, ó. Ah, se você pegar a lei de Moore de 2 em 2 anos dobrando a capacidade, você vai sair dessa placa SDK 85 e vai chegar na placa Uno. Muito mais poderosa do que tudo isso que vocês estão vendo aí, muito mais barata. Né? Uma placa Uno você paga R$50. R$50 são $10. Aqui no Brasil, né? E você tem placas sendo vendidas no Alibaba, né? Placa Uno vendida no Alibaba de $3, $4. Né? Ok? Bom, observe aqui que o SDK 85 tem um sistema de memória, tem os periféricos, né? Tem toda. Lá, 30 anos atrás, 25 anos atrás, 20 anos atrás, a gente estudava todo esse sistema. Hoje a gente não estuda mais isso, porque tudo isso está dentro do microcontrolador. Nosso objetivo agora é trabalhar com o sistema integrado. Por isso que hoje a gente consegue fazer com sistemas muito mais poderosos e eficientes do que era feito 30 anos atrás, 20 anos atrás. Bom, aqui um rascunho do STK85, né, com a EEPROM, com a RAM, então, olha lá, eu tinha um microprocessador, tinha entrada de periféricos aqui com 5 interrupções, um cristal de 6 MHz, o reset ativo em nível baixo, tudo aquele circuito que a gente viu. Barramento de dado e endereço, tinha que ter um chip para separar dado, ó, D0, D7, G0, A7, tá? Os sinais de controle, tá? E aí você tem. O Malvino, né, o livro do Malvino explica direitinho isso. É importante estudar isso? É importante você entender o motivo das coisas, mas não se trabalha mais dessa forma, se trabalha hoje com microcontrolador. Aqui o esquema da STK85, você encontra facilmente na internet, tá? Ó, STK85, Designer Kit. Foi esse sistema que a gente nacionalizou lá no primeiro trabalho que eu tive, que eu participei Participei não, eu usei mais esse kit do que participei, né? Quando eu entrei na telemática, o kit já estava pronto. Era muito usado em escola, tá? Aqui o esquema completo desse 85, memória. Ó, olha quantos chips você tem para ter um sistema muito menos poderoso do que a nossa placa Uno. A placa Uno é 1000, né? É N vezes, né, Moore, né? A cada 2 anos dobrando a capacidade do sistema. Aqui você tem um link, tá? Se quiser ver lá o esquema dele, tem um link que eu passo aqui para vocês. Tudo isso tem na apostila também, tá? Bom, esse sistema que vocês estão vendo aqui, ó, com microprocessador, memória de programa, memória de dados periférico, tá? É exatamente o que tem no computador de vocês hoje, ó. E naquele vídeo, né, mostra claramente, ó. CPU, tá? Chipset é a parte de periféricos, né, marcado. Memória RAM, tá? Aqui tem bornes para você colocar placas e conectores de expansão. Tá? Aqui você tem, tá? É muito interessante também essa lista, né, de processadores da Intel, né, para encerrar a aula. Né? Já falei dessa linha de tempo com vocês aqui, ó. Vou colocar a linha de tempo aqui embaixo. Ó. Essa lá, 1970. Primeiro microprocessador da Intel. Né? O Moore, inclusive, o que dá o nome à lei de Moore, foi um dos fundadores da Intel. Né? Desenvolveu o 4004, um processador de 4 bits. Bem parecido com o SDK 85 lá que a gente estava vendo. 1972.
Já veio 80, 8008. 1975. Aí sim, 8085, que é aquele que a gente estava estudando lá, havia uma pinagem e tudo mais. 1978. 80 a 86. Primeiro um processador de 16 bits. O que veio aqui? O PC XT. O primeiro computador pessoal realmente que funcionava. Porque o Apple II lá, o Steve Jobs enganava muito. Esse não, esse era confiável. É a primeira, né, série de equipamentos de PC. E aí, a cada 2 anos, foi dobrando a capacidade. Tá? Aí você teve o 80286, 1980 mais ou menos. O 80386, também em 1985. Um pouquinho mais, 1990 aqui. Aqui teve o primeiro PC, né, de 32 bits. PC 386. Aqui surge o Windows, o sistema operacional gráfico. Aí você vai evoluindo um pouquinho aqui. Aí você tem aqui o 80486, ainda com 32 bits. E, finalmente, o Pentium. O Pentium surge aí em meados da década de 90, 1995, mais ou menos. O Pentium 1 até o Pentium 5. O atual é o Pentium 5. Tá? Você já está em 2010, 2015, mais ou menos. E aí você tem os processadores de multicore. Você tem o i3, o i5, o i7, etc. Isso falando de Intel, que é o maior fabricante hoje de microcontroladores. Toda essa linha de tempo você encontra nesse site aqui. Ó. Tá? Foi bem interessante. Mudou alguma coisa em termos de conceito? Não. Tá? 4004, lá de 4 bits há 50 anos atrás, é o mesmo sistema, tá, que você tem hoje. É a mesma CPU, é o mesmo processo. Assim como o carro não mudou em 100 anos, tá? O carro continua sendo o mesmo. O carro novo, que é o carro com bateria, é o carro com energia elétrica, o carro autônomo, o carro voador, o drone, né? Está surgindo agora. Vocês são uma geração que vão começar a usufruir desse novo sistema de locomoção. Tá? E vão observar que o sistema de locomoção vai mudar muito. Assim como da carroça mudou para o carro vai mudar para o carro elétrico e vai mudar para o carro autônomo. E vai mudar para o carro, né? E talvez vocês sejam uma geração que não vou pensar em ter carro. Né? Por que ter carro? Porque você não compartilhar o carro. Tá? Isso já é muito comum na Europa. Tá? Bom, aí eu dou mais alguns links. Tá? Olha o 4004 aqui, ó. Tá? 4004. Tá? E aí você tem os processadores. Esse é o PC. Esse daqui é a história da Intel. Eu não vou passar esse vídeo aqui, mas no início da aula que vem eu vou começar esse vídeo aqui. Ó. Olha o 4004 aqui no 1970. Ó. Tá? Tem lá um videozinho no YouTube que fala também dele. Tá? E aí a gente tem. Tá? Bom, ano que vem eu vou começar desse 1.5 aqui, sistema periférico. Eu só vou passar aqueles vídeos anteriormente, já está no final da aula aqui, né? E vamos trabalhar com o sistema periférico e vamos concluir, tá? Esse primeiro bimestre, falando principalmente do Atmega 328 aqui, tá? Lembrando a placa. E aí sim, entrando, tá? No nosso curso, né? Finalmente, depois de todos esses alicerces, depois de todo esse curso, a gente vai voltar e vamos fazer projeto. Semana que vem, já vou fazer um projetinho aqui com o Atmega 328, para a gente poder encerrar com chave de ouro o nosso bimestre. Vou fazer esse projetinho aqui com vocês aqui, tá? Não perca a aula que vem, tá? Bom, finalizando aqui a nossa gravação. Vamos lá, parando a gravação.